Oi, boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Pro. Que bom que você veio. Hoje, então, 14 de setembro, nossa aula de redação, professora Giovana, nós vamos fazer alguns exercícios sobre narrativa, certo? Deixa eu começar aqui a apresentar, só um minutinho, vamos ver se aparece aqui. Aparece para vocês aí? Sim, Pro. Sim? Conseguem enxergar direitinho? Sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Estão vendo meu cachorrinho? Bonitinho ele, né? Sim, fofinho. Fofinho, né? Eu gosto de colocar bichinhos. Ó, nós vamos ler alguns textos, então, tá? Eu acho que até quem estava o ano passado na nossa aula, eu acho que eu levei esse texto para gente conversar um pouquinho sobre ele no ano passado, mas a gente vai reler agora e eles vão fazer um exercício um pouquinho diferente, tá? E tem outros dois textos também que a gente vai fazer os exercícios. Esse chama O Verde, é do Inácio de Loyola Brandão. Então vamos começar a leitura. Se vocês não conseguirem me escutar ou não conseguirem ler, vocês me avisam, tá? Combinado? Sim, Pro. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, dos elementos característicos desta cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá, comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore, e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a história, né, de uma pessoa que não gostava da árvore. Para ela, aquelas flores que caíam no chão, que fazia um tapete na calçada, né, de flores, ela via com outros olhos, ela via como se fosse uma sujeira, né? Ela não gostava daquilo. Então, o que esse texto traz para vocês assim? O que vocês podem me dizer sobre ele? Diga Giskia, diga Guilherme, ou diga Rafaela. Oi, Pro. Travou o áudio, eu não tinha escutado. Então, Travou. conseguiu escutar? Vocês conseguiram escutar o texto? Sim. Certo. O que vocês têm a me dizer, então, sobre o texto? O que vocês acharam sobre ele? Sobre o que ele fala? Sobre as pessoas que moravam na rua que gostavam da árvore. Isso. E também tinha uma pessoa que não gostava dela, não era isso? A Árvore meia-idade. é uma vida, né? É, a Árvore é matar uma vida.
É a mesma coisa que matar uma vida. E ela confessou que ela fez isso, né? Mas por que que ela fez isso? Qual foi o argumento dela? Porque ela não gostava das flores e tinha que ficar limpando toda vez. Aí vai. Tinha que varrer. Mas vocês viram qual era a visão que as outras pessoas que moravam nessa rua tinham sobre essa árvore? Elas gostavam da árvore, não é? É como se fosse a floração dela, que eram as flores, quando caíam no chão, para essas pessoas que gostavam, elas viam como se fosse um tapete, uma coisa muito bonita, né? Então, tudo depende da visão que a gente tem, né? Às vezes, uma coisa que é muito boa para alguém, ou para a maioria, sempre tem alguém que vai ver por um outro lado, um lado ruim, né? Então, esse texto mostra aí que a beleza, ela nem sempre é vista por todo mundo, né? Porque era uma beleza da natureza, uma beleza do meio ambiente, né? E nem todo mundo enxerga isso, ou nem todo mundo enxerga isso com bons olhos, que era o que essa senhora aí fez, a ponto de matar a árvore, né? Então vamos para os exercícios. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, pro. Ok, então vamos lá. Primeira pergunta. Por que no começo do texto o narrador afirma que estranha é a cabeça das pessoas? Quem gostaria de responder? O que vocês acham? A senhora É porque para eles a árvore era magnífica, que aí eles acharam estranho a, a mulher lá de idade ter matado ela. Isso, alguém quer complementar? Quer falar mais um pouquinho? Quer falar, Gabriela? Não. É isso mesmo, então, né? Porque é isso que a gente acabou de comentar, que vocês também falaram, né? Porque a cabeça das pessoas é estranha, né? As pessoas, nem todos conseguem ver a beleza das coisas, né? Como que alguém pode matar uma árvore porque a árvore floria, dava flores? Isso é um absurdo, né? Então, por isso que ele fala que a cabeça das pessoas é estranha. Número 2, observe a frase. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Qual é a época da floração das árvores? Alguém sabe? Que costuma florir as árvores? Setembro. Setembro. Setembro é o mês da primavera, né? Embora com esse tempo todo desregulado que nós estamos, que na verdade altera o clima das estações, né? Às vezes a gente tem aquele calor insuportável no meio do inverno, e às vezes a gente tem um clima um pouco mais frio, né? Que não é inverno ainda. Então, por conta dessas mudanças climáticas, as estações atualmente elas estão meio desequilibradas, né? Mas geralmente as árvores elas costumam ter a floração, que é o período dela, em setembro, que é o mês que nós estamos, né? Que é o período da primavera. O que significa a expressão enchia a calçada de flores? Que caía tantas flores que enchia a calçada. Isso, ficava uma espécie de um tapete, como ele falou, né? Por onde era o lugar comum ali da calçada, que era o lugar a calçada que todo mundo pisava. Exatamente. Número 3, observe a frase. Esquecíamos o cinza que nos envolvia. Que cinza era esse ao qual o autor se referia? O que vocês acham? Olha lá, ó. Vamos voltar para o texto. Ó, na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos
percebemos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Então, que cinza que ele estava se referindo ali? Das dificuldades do dia a dia, das tristezas. Também. Do cinza do asfalto. Isso, muito bem. Eu gostei muito da sua resposta. Você foi além daquilo que o texto estava falando, porque o texto ali, né, ele está falando sobre esse cinza do asfalto, do concreto, que é muito característico na cidade de São Paulo, que é uma metrópole, né, uma cidade muito grande. Ela boa parte dela é dessa maneira. Mas também essa questão aí dos problemas diários, né, das tristezas do dia a dia, das coisas difíceis, que também são características, principalmente de quem mora numa cidade com tanto movimento em São Paulo. Muito bem, parabéns, eu gostei bastante da sua resposta, viu? Foi além do texto. Número 4. Por que a árvore parou de florescer? O que começou a acontecer? Jogou veneno nela. Isso, ela parou de florescer porque tinha alguém que estava jogando veneno nela, né? Releia atentamente a seguinte frase e responda as questões. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com o regador. Qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Que ela estava cuidando da árvore. E essa impressão se confirma no final do texto? Sim ou não? Por quê? Não. Não. O que acontece? É o contrário, né? Então, Professora, oi. deixa eu ver o texto de novo rapidinho. Deixa eu colocar lá. Quando eu precisar trocar de slide, eu troco, tá? Só falar. Uhum. Posso trocar de slide? Ó, vou passar para o próximo. Pronto? Vamos voltar. Tô no finalzinho, peraí. Tá. Você acha feio o zíper dessa árvore? Aí, pode mudar. Pronto? Ótimo. Então vamos lá. Opa. Ó, então vamos lá. Essa expressão, então, ela se confirma no final do texto? Não, como vocês já responderam, né? Por quê? Porque quando a gente vê alguém com um regador, a impressão que a gente tem é que alguém está cuidando dessa árvore, ou dessa planta, ou seja lá do que for, né? Porque o regador, geralmente, a gente se coloca água, né? Para cuidar. Mas, ao invés disso, no final do texto, essa ideia não se confirma, porque a gente descobre que o que tinha no regador era veneno. Número 6. Então, esse aqui a gente até já respondeu por qual motivo a árvore foi morta. Foi porque a senhora envenenou ela, né? Vocês já responderam. Número 7. Agora vamos identificar no texto os elementos da narrativa, tá? Quem é o narrador? Que tipo de narrador nós temos nesse texto?
Vamos relembrar dos narradores. Nós temos o narrador em primeira pessoa, temos o narrador observador, que é o de terceira pessoa, e temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe até o que está na cabeça das pessoas e também é em terceira pessoa. Qual dos três tipos de narrador nós temos? Quem me responde essa? Ó, Ô, Pro, diga. pode repetir para mim, por favor, de novo, quais são os nomes dos tipos de narrador? Narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, é aquele narrador que está contando a história e ele é personagem da história. O narrador observador, que é em terceira pessoa, ele não é personagem da história, ele está de fora, ele conta como uma espécie de observação. E o terceiro, que é o narrador onisciente, que ele é aquele narrador que também está fora da história, mas é aquele narrador que ele sabe até o que está no pensamento dos personagens. É aquele que sabe de tudo que vai acontecer, né? Então, são esses três tipos de narrador. No caso do nosso texto aqui, ó, dá uma olhada, como é que ele começa? Estranha a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. E aí ele começa a contar o que aconteceu ali e tal. Percebi, certo dia, que a árvore começava a morrer, né? Depois ele continua, tal. Surpresos nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore e tudo mais e tal, indagamos para a vizinha, né? E ela respondeu que havia matado a árvore. Então, que tipo de narrador nós temos aqui? Narrador personagem. Isso, nós temos narrador personagem em primeira pessoa, né? Tem ali uma pessoa marcada, né? Ele é um narrador que ele morava naquela rua. Então, ele é um narrador personagem em primeira pessoa. Tá? Esse tá facinho. Vamos voltar lá. E o espaço, gente? Que lugar é esse? Um bairro de São Paulo. Exatamente, um bairro de São Paulo. Qual que é o enredo? O que é o enredo? Lembra, o enredo é a história, na verdade. Então, qual que é o enredo desse texto, desse pequeno texto? É sobre a árvore. Isso, pode falar. Sobre a árvore, na verdade, é a história de um morador, a história de uma árvore que foi morta, né? Foi envenenada, e quem está contando esta história é um morador daquele bairro de São Paulo, né? Então, ele vai contar a história da árvore que floria e que todos gostavam dela, e que ela foi morta, envenenada por uma vizinha que não gostava da floração. Então, esse é o enredo. A gente vai fazer uma pequena síntese do que é a história, tá? O clímax. O que é o clímax? Lembra? A gente já viu sobre isso. O clímax é aquela parte da história que é mais importante. Vamos imaginar como se fosse uma montanha. A gente está andando em linha reta, de repente a gente começa a subir, ou seja, a história começa a mudar. Então, primeiro a introdução da história, depois a gente começa a subir, ela começa a mudar. Quando ela chega lá em cima, é a coisa mais importante, aquilo que muda a história toda, né? E aí depois ela vai voltando para o desfecho e termina o texto. Então, o que vocês acham que é a parte mais importante, o clímax dessa história? Em que momento que isso ocorre, na opinião de vocês? Lendo o texto, né? Dentro daquilo que a gente viu no texto. O que é que muda aqui? Ó, vamos começar. É quando a árvore para de florescer e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Exatamente, isso mesmo, ó, porque aqui ele dá a introdução, né? Estranha a cabeça das pessoas, aí ele começa a
contar que morava em São Paulo, que tinha árvore e tudo mais, que era bonita e tal. Quando ele começa a dizer ali, ó, percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Pronto. É a partir dali que as coisas começam a mudar. Não foi a partir dali? Aí ela começou a falar que secava, que amanheceu um dia sem folha, e eles estavam achando que era aquilo mesmo, até que um dia ela morreu, né? E aí, na conclusão, é que eles vão descobrir que foi a vizinha quem matou a árvore. Mas, veja só, como eu falei que é o pico, é onde acontece aquilo, é um fato, é um acontecimento na história, que dali as coisas começam a se modificar. Então, é a parte mais importante do texto, porque é a partir dali que vai ter uma quebra na história. Então, vejam lá, percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Foi a partir desse momento aí que a história começou a mudar, tá? Então, esse aqui é o clímax do texto. Muito bem, quem foi que respondeu para mim? Gabriela? Guilherme de Souza. Ah, muito bem, querido, muito bem. Vamos lá, então. Quem são os personagens? Aliás, opa, aqui. O enredo, o clímax, aqui eu não pergunto. O desfecho. Qual é o desfecho da história? Simples. Vocês já responderam. O desfecho, que é descoberto. Quando eles descobrem que a vizinha que envenenou a árvore. Isso, quando eles descobrem que é a vizinha. Exatamente. Então, muito fácil, tá? Agora, com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. O que significa isso? Nós vamos ter uns elementos ali, tá? Dentro deste pequeno textinho e vamos ver se todos os elementos estão ali, tá? Agora a gente já muda de texto, tá? É um pequeno fragmento. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira. Então, aqui a gente tem aqui, ó, porque não quis, o que aconteceu, né? Quem, o que era, que idade tinha, onde morava, o que fez e quem matou, certo? Então, nós temos aqui lugar. Nós temos um lugar aqui determinado nesse textinho pequeno? Temos a rua Xavier 25, não, a rua Xavier, né? 25 Penha. Isso. E o Vigário Geral. Isso, Vigário Geral provavelmente é o nome da cidade, né? Então, a rua Xavier 25, no bairro Penha, na cidade de Vigário Geral. Este é o lugar, certo? Qual é o tempo? Tem um tempo aqui? Passado. Ou propriamente áudio. Passado. Passado. Aonde que está marcado esse tempo de passado dentro desse textinho? O quis. Matou ontem. Tá travando. É a internet que está travando. Deve ser a sua, eu acho. Se não tiver travando de todo mundo, não está com problemas. A minha não tá. A minha não tá travando. A sua tá boa? Ah, Então deve ser a internet de algumas vezes fica ruim mesmo, tá? Eu não sei. Então, gente, isso mesmo, matou ontem. O tempo que a gente tem aqui é marcado por esse ontem. Aconteceu ontem. Então, a gente sabe que é passado. matou ontem. A palavra mais correta que a gente pode determinar aqui é pelo ontem. É o ontem, né? Já Isso. fala ontem. Ontem é o quê? Passado? Ontem é passado. E aí, automaticamente, os verbos também vão estar no passado. Matou, quis, né?
Então, automaticamente também vai estar acompanhando o tempo que é passado. Quem são os personagens? O Pedro da Silva e o E Joaquim o de Oliveira. Joaquim de Oliveira. Isso, Pedro da Silva e Joaquim de Oliveira. Então, nós temos lugar, tempo, personagens. Tá, agora, qual foi o fato? O que é que foi que aconteceu? Tem o fato? Tem que o Pedro da Silva, Assassinato. residente da rua Xavier, número 25, no Barra Penha, matou em Vigário o seu colega de trabalho, Joaquim de Oliveira. Isso. Então, nós temos um fato aqui. Nós temos que o Pedro matou o Joaquim. Exatamente. Esse é o fato, tá? Agora, o modo. Está descrito a maneira com que isso aconteceu? Não. Não, Está descrevendo aí como foi que o Pedro matou o Joaquim? Não. Não. Então, nós não temos o quê? Qual é o único elemento que não está presente nessa partezinha aí? O modo. o modo. Exatamente. Então, a alternativa Pode ter é sido com a faca, com a pá, com a roçadeira, com a motosserra, com a... qualquer coisa. qualquer coisa, né? Exatamente. Poderia ser de qualquer maneira ali. A gente não sabe como foi. Então, o único elemento que não está presente é o modo, tá? O resto dá para a gente observar todos os elementos, tá? Agora nós vamos para um outro textinho. Esse aqui não tem título, tá? Vamos lá. Quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento, cerca de 8 horas da noite, com o bilhete dela nas mãos. No horário de verão, pela janela aberta da sala, à luz das 8 horas da noite, podiam-se ainda ver uns restos de dourado e vermelho deixados pelo sol atrás dos edifícios, nos lados de pinheiros. Eu fiquei muito tempo parado no meio da sala do apartamento, o último bilhete de Ana nas mãos, olhando pela janela os vermelhos e os dourados do céu. E lembro que pensei agora, o telefone vai tocar. E o telefone não tocou. E depois de algum tempo em que o telefone não tocou, e podia ser Lucinha da agência, ou Paulo do Cineclube, ou Nelson de Paris, ou minha mãe do Sul, então pensei, agora a campainha vai tocar. Podia ser o porteiro entregando alguma correspondência, a vizinha de cima à procura da gata persa que costumava fugir pela escada, ou mesmo alguma dessas criancinhas meio monstros de edifício que adoram apertar as campainhas alheias, depois sair correndo. Ou simples engano, podia ser. Mas a campainha também não tocou e eu continuei por muito tempo sem salvação, parado ali no centro da sala, que começava a ficar azulada pela noite, feito o interior de um aquário, o bilhete de Ana nas mãos, sem fazer absolutamente nada além de respirar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma pessoa que morava onde? Era numa casa ou num apartamento? Apartamento. Isso. E provavelmente é um homem, porque ele está falando ali, quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento, né? Então, o que acontece ali? A gente tem um personagem que foi deixado por uma moça, por uma mulher, né? E ele ficou só com aquele bilhetinho. Então, o que a gente imagina? Que bilhete era esse? Ele chegou em casa e tinha um bilhete da Ana, né? E o que dizia nesse bilhete a gente não sabe. A gente só sabe que a Ana, o que a Ana fez com ele? Ela falou assim, eu não te quero mais. Provavelmente ela deixou ele, foi embora, né? E ele ficou ali, olha, ele ficou desnorteado, arrasado, né? Olha lá, no horário de verão, pela janela aberta da sala, à luz das 8 horas da noite, ele ficou olhando pela janela aqueles raios que vinham ali, de dourado e vermelho, né? Ainda estava saindo do pôr do sol pelo meio dos edifícios, no lado de Pinheiros. Pinheiros é um bairro em São Paulo, tá?
Então, é um morador de algum prédio ali do bairro de Pinheiros, que no horário de verão demora para anoitecer, né? Ele ainda estava vendo alguns resquícios do sol, ele ficou assim, desnorteado, né? Então, ele diz lá que ele ficou muito tempo parado no meio da sala do apartamento, né? Com o bilhete da Ana nas mãos, olhando pela janela, aquele pôr do sol, sem saber o que fazia. E aí, naquele momento, o que acontece? Ó, ele vê que o telefone tocou, né? Aliás, ele pensa, agora o telefone vai tocar, mas não tocou. Então, ele já ficou desnorteado. E daí, depois de algum tempo que o telefone não tocou, que a gente não sabe falar que tempo que foi esse, né? Que podia ser qualquer pessoa, né? A campainha, ele pensou que a campainha ia tocar. Que podia ser várias pessoas ali, né? Inclusive as crianças e tal. Mas a campainha também não tocou, né? E aí ele ficou por Tá um achando bom que tá no tempo. filme? Parece um filme, né? Ele ficou... Só nos filmes que acontece isso. Ah, acabou de separar e chega, parece com a visita em casa e faz funeral em casa praticamente. Só que a diferença é que não apareceu ninguém. Só ficou na cabeça dele que alguém ia tocar, que ele ia sair Capaz que ele daquela assistiu situação. algum filme, aí ele se inspirou no filme e falou assim, agora o telefone vai tocar. Pode ser, mas sabe por quê? Porque ele ficou chocado com a situação, ele ficou assim completamente desnorteado. Então, como ele não sabia o que ele fazer, ele pensou, nossa, o telefone vai tocar. Aí não tocou. Puxa, então a campainha vai tocar. E na verdade também não tocou. Aí o que aconteceu? Né, ó, ele ficou ali parado, sabe Deus por quanto tempo, feito no interior de um aquário, né, um peixinho no meio do aquário, o bilhete dela nas mãos, sem fazer absolutamente nada, só respirando. Então, este indivíduo ficou totalmente perdido depois que a Ana deixou ele, né? Vamos ver as questões aqui. Então, vamos lá. Imagine o que a Ana teria escrito no bilhete. O que vocês acham? Ai, fora, não quero mais. Pode ser. Não Seja bem quero objetivo. mais. Quem mais? Fica enchendo linguiça. Não quero mais você, cansei, vou viver outra vida, né? Para mim chega. Tem várias possibilidades ali, né? Isso vai estar na nossa imaginação. Aí tem gente que quer encher linguiça. Aí fala, eu tomei uma decisão há um tempo e queria te falar, e isso, aí chora, e faz drama. Só que aí lá no final do texto ela fala assim, eu não quero mais ficar com você. Aí você leu aquele tanto de linha só que você lê aquilo. Pois é. Coitado, né? Ó, o personagem ele permaneceu estático na sala, com o bilhete da Ana em suas mãos. Né? O que ele ficou estático? É aquilo que a gente leu. Ele ficou parado, sem saber o que fazer, imaginando ali, né? O que você acha que aconteceu depois daquilo? Ele ficou, não dormiu, ligou para a mãe, ligou para ela depois para saber por quê. Pode ser mesmo, né? Pode Ela ser. pode nem ter atendido. É verdade. Eu já imagino que depois disso, ele foi tomar um banho e aí quando a ficha dele caiu, ele chorou bastante. Eu já imagino que ele possa ter feito isso, porque parece que ele não caiu na real ali com o que aconteceu com ele, né? Ele não se tocou ainda, né? Mas então a gente pode imaginar várias coisas que pode ter acontecido depois, né? Qual o tipo de tempo? Que tipo de tempo que a gente tem aqui? Passado. Passado. Lembra o passado. Isso, porque ele está contando uma lembrança, né? No início já fala quando, Ana, quando. O quando é passado. Isso, ó. Quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala. Tá. Então, assim, ele está rememorando alguma coisa. Aconteceu no passado. Agora, vamos voltar para o passado, quando ele conta a cena. Esse é o tempo cronológico. O cronológico é o tempo passado. Agora, a gente tem como tirar mais alguns outros elementos do tempo cronológico? Por exemplo, a gente tem como saber que dia que isso aconteceu?
A data que isso aconteceu, o mês que aconteceu, o ano, Se ele falasse, dava, mas não tem jeito. não tem. Então, assim, o que a gente precisa vasculhar é no texto para saber essa informação. Essa informação tem alguma parte, alguma palavra marcada? Não. A única coisa Não. que a gente sabe é que é Só um tenho tempo. reticências aqui depois do sul. Isso. Que é um tempo passado. Agora, a gente consegue imaginar, estabelecer quantas horas que ele ficou ali parado, quanto tempo que ele ficou parado com aquele bilhetinho nas mãos? Não. Não. Então, isso é um tempo psicológico. Porque até ele não sabe dizer, né? Ó, eu fiquei muito tempo parado no meio da sala do apartamento, não é mesmo? Então, ele não sabe dizer. Pode ter sido, né, um tempo muito longo, pode ter sido muitas horas ou muitos minutos, a gente não sabe. Ah, não. Eu separo. Aqui, eu tenho idade pra isso não, mas aqui, ó. Se eu separar um dia, você tá namorando, aí do nada eu acho um bilhete assim, ó, acabou, não quero mais. Eu falo assim, fico meio chocado, mas falo assim, tá bom, não vou ficar ali, olhando o bilhete ali e ficar assim, por quê? Mano, o que eu posso fazer pra mudar a opinião da pessoa? É mesmo, não é? Adiantar. Não adianta chorar pelo leite derramado. É verdade, você é Eu mais fico prático. chocado, tudo, mas ficar ali sentado, parado, enquanto minha vida tá rodando, o tempo ali tá girando, né, e eu achando que o mundo tá girando em torno do meu umbigo, entendeu? É isso mesmo, tem que ter ânimo, não é? A vida continua. Mas ele passou por um tempinho, a gente não sabe dizer que tempo que foi esse que ele ficou inerte ali, né? Que ele ficou parado. Isso é um tempo psicológico, tá? Porque ele poderia falar assim, eu fiquei em torno de umas 2 horas, ou eu fiquei em torno de meia hora até acordar melhor, a compreender a situação, mas ele não especifica. Ele sabe que ali ele perdeu a noção de tempo que ele ficou com o bilhetinho nas mãos. Isso é o tempo psicológico, tá? Ele depois ele termina falando lá, ó, Professor, pode falar, pode falar. é porque eu não tava te escutando. Ah, tá. Tá me escutando agora? Agora tô. Ok. Então, e depois ele ainda termina dizendo a mesma coisa. Ó, mas a campainha não tocou lá no meio. E eu continuei por muito tempo, sem salvação, parado ali no centro da sala. Então, ou seja, a gente não sabe quanto tempo que ele ficou. Isso significa que é um tempo psicológico. Então, a gente tem aqui 2 tipos de tempo dentro desse texto. Nós temos aquele cronológico, que é o tempo passado, né? Porque a gente observa ali que ele falou que ela deixou, né? Quando Ana me deixou pelos verbos, eu fiquei muito tempo parado, né? Então, cerca de era 8 horas da noite. Então, assim, era cerca de 8 horas que quando ele encontrou o bilhetinho no apartamento. Então, ali tem uma marcação de tempo. Num passado, numa certa noite, às 8 horas, ele encontrou aquele bilhetinho da Ana. Então, esse é o tempo cronológico que nós temos no texto. Mas também há um outro tipo de tempo, que é o tempo psicológico, que é aquele tempo que ele ficou parado, sem fazer nada, né, completamente estático, inerte, assim, boquiaberto com a situação. Que ele mesmo fala que ele não sabe dizer quanto tempo que ele ficou daquela maneira. Esse é o tempo psicológico, tá? Então, são 2 tipos de tempo que nós temos dentro do texto. Deixa eu ver. Aqui. Qual o tipo de tempo? Então, a gente já explicou. E agora, procure manter o tom do texto e finalize a história. Quem é que finaliza a história? Quem é que pode finalizar essa historinha aí para mim? Podem falar com as próprias palavras. O que você acha que aconteceu? Ele está contando no passado, né? De um passado. Será que ele pode continuar esse texto falando assim? Depois disso,
eu resolvi fazer isso. Ou se não, hoje a minha vida é outra, aconteceu isso comigo. O que vocês partiriam para qual lado, assim, para terminar o texto? O que vocês diriam? Vamos lá, gente, a última pergunta. Repete. Vamos lá. Procure Ó, manter professora, Diga. eu acho que é, o resto, terminar a história, Como que você terminaria essa história? Ó, procure manter o tom e finalize. Como é que ela finalizaria para você? Porque ele ficou parado no meio da sala sem saber o que fazer. Como que você terminaria? Eu acho que finalizaria assim. Ele tomaria uma decisão, iria tomar seu banho, iria ficar parado um tempo lá no banho pensando também, depois ia jantar e depois dormir. E no outro dia, acordar e ligar para a mãe para avisar a notícia. Ligar para a mãe para dar a notícia. Você seguiu o mesmo tom, porque ele começou a digerir o que tinha acontecido com ele, né? Ele começou a compreender, a se situar naquela situação de que ele estava sozinho, aceitar. Então, ele teve um processo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele teve que tomar o banho dele, teve que jantar, foi dormir, daí no outro dia que ele foi, né, contar o que tinha acontecido e tudo mais. Você tá no mesmo tom ali do texto, né? Porque assim, se a gente quebrasse o tom, a gente ia falar assim, bom, depois daquilo, eu simplesmente resolvi sair e dar uma volta e encontrar com os meus amigos. Não, opa, se o cara ficou totalmente perdido, desnorteado com o que aconteceu, como é que do nada ele vai falar assim, tá bom, tô nem aí, vou sair com meus amigos, curtir a vida, ir pra farra. Isso, exatamente, não teria como, né? Ou também poderia continuar dizendo assim, durante um bom tempo... Ou ela pode ter um problema psicológico, que muda de, como é que fala? De humor. Humor é do nada. A Ana? Oi? Pode ser. A Ana, né? Que deixou ele. Não, para ele sair com os ele. amigos, depois, Sim. ele pode Mas ser bipolar. Pode, mas aí a gente estaria mudando o tom do texto, né? Porque não está indicando que ele é bipolar ou tem algum problema, isso não. Se ele fosse bipolar, ele já teria... seria bem normal dele fazer isso. Seria. A gente poderia falar que ele é bipolar se em algum momento do texto ele tivesse dado alguma pista sobre isso, mas ele não deu, né? Ele só deu que ele não, o que ele contou ali que ele não soube, ficou muito surpreso e não soube lidar com a situação. Então, esse final que você colocou aí, ele tá bem no tom mesmo, ele tá bem na continuação daquilo que poderia ter acontecido. Guilherme, quer falar alguma coisa, meu bem? Quer finalizar? Quer colocar um final? Eu pensei uma coisa. Pode falar. Após gerir a perda de Ana, resolvi viajar para esquecê-la. Resolvi viajar para onde? Eu não entendi. Eu falei, resolvi viajar para esquecê-la. Para esquecê-la. Então, isso é uma boa continuação também, porque, né, ele não conseguiu compreender aquilo e ele resolveu depois, no outro dia, viajar para esquecer ela. Então, isso vai levar um tempo, né, uma viagem para ele conseguir esquecê-la, como também continua no mesmo tom da história, tá? Tá ótimo. Giskia, quer falar, Giskia? A Giskia saiu. Não, tá. Quer falar, Giskia? Quer dar um outro final para a história? Fala o seu, professor.
O meu, eu acho, o meu final da história é o seguinte, ele sai dali, aquilo que eu falei para vocês, ele sairia dali, ele ficaria mais um tempo sem saber o que fazer. Eu vou mudar a história. Ele dormiria ali no meio da sala, porque ele ficou tão atordoado com o que aconteceu que ele não conseguiu nem deitar e ir para a cama, nem para o quarto dele. Ele dormiu ali. E no outro dia, ele resolve, então, ir atrás da Ana para saber o que teria acontecido. Eu acho que eu Uai, daria mas essa história. ninguém ia querer namorar com ele mais não, não é não. Mas a gente Dormir não sem sabe. escovar dente, É terrível, né? Mas depois veja no outro bem, dia acordar com bafo de cavalo. Aí já mas viu ele o dente estava de cavalo? sozinho. Não, mas isso pode, porque ele estava sozinho, estava completamente sozinho, não tinha ninguém em casa. Então, ele ficou totalmente desnorteado, né? Então, era possível que ele fizesse isso, né? Ele dormisse ali na sala, sendo que ele não conseguiu nem levantar. E aí, no outro dia, que Mas ele no outro coloca. dia é bom ele dar uma escovadinha nos dentes, né? Antes de falar com a pessoa. Sim, outro dia ele vai levantar, vai acordar para a vida, vai tomar um banho, e aí resolve ligar e ir atrás da Ana para saber o que poderia ter acontecido. Dormir sem tomar banho. Do jeito que ele ficou horas ali, né? Ele acabou adormecendo no meio da sala. Depende do jeito que ele tava também, né? Porque imagina, se ele tivesse muito sujo ou alguma coisa assim, eu acho que ele teria tomado um banhozinho, né? Pelo menos, ou só pelo menos uma água no corpo. Não, quem fica muito transtornado com as situações não consegue fazer nada, né? Ele ficou inerte, ele ficou ali completamente estático, ele não conseguiu fazer nada. Então, eu daria esse mesmo tom ali, que ele acabou adormecendo na sala e só no outro dia que ele foi colocar um pouco o pensamento no lugar e foi atrás dela para saber o que tinha acontecido. Eu daria esse final da história aí. Aí vocês estão percebendo? A gente não muda o tom. Por que eu fiz essa pergunta? Porque para a gente concluir a história, na conclusão, a conclusão não pode ter assim, um outro tipo de tom, mudar totalmente o final, né? A gente tem que continuar a história no mesmo tom. Qual que é o tom da história? Tom de tristeza, de arrependimento. Isso. E aí, se a gente fosse continuar uma história maior, uma história mais longa, né? A gente poderia até aos poucos ir falando que ele superou, o que aconteceu, né? Que ele ficou melhor, que ele soube lidar com a situação. Mas aí... mas isso daí seria, assim, o restante do texto, né? Então, o texto tem que ter o que a gente chama uma gradação. A gente tem que ir aos poucos fazendo ele até conseguir concluir. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tiveram alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Não. Não? Então, ótimo, meus queridos. Eu vou passar isso daqui mais uma vez, tá? Os slides mais uma vez lá. E vocês estão de parabéns, porque vocês fizeram as respostas bem certinhas. Vocês estão conseguindo captar e entender, identificar os elementos da narrativa que até agora a gente viu. Tá bom, pessoal? Ok. Ok. Meus queridos, então, olha, uma boa noite para vocês, tá? Um bom restinho de dia e também uma boa semana. Descansem bastante, tá? Um beijo para vocês e até segunda-feira que vem. Até. Você também, Pro. Tchau. Até. Tchau, queridos. Tchau.